Olá, olá, meu caro amigo concurseiro, seja muito bem-vindo ao Brabo Concursos. Eu sou o professor Kio, professor de matemática, e agora quero falar com você sobre um assunto que sempre aparece nas provas. Então fica ligado porque você vai precisar lidar com as frações aí na hora de resolver os seus exercícios, tá? Então vamos falar o que é uma fração, quais são as principais operações, como é que a gente faz essas operações, né? Para você resolver os exercícios aí com a maior tranquilidade, tá? Então trazendo para cá, vamos falar sobre fração. Bom, você fala em fração, você vai pensar que fração é a razão ou a divisão aí de dois números inteiros. Então fração, divisão de dois números inteiros. Então, por exemplo, pegando a fração aqui 3/4, tá? 3 dividido por 4. Esse número de cima, 3, é considerado o numerador. E já o número de baixo, o 4, é considerado o denominador. Então a gente pode pensar no denominador como sendo a quantidade de partes que a gente vai dividir alguma coisa, tá? Então vamos pensar numa pizza, por exemplo. Ó, que beleza, uma pizza. Tá com a pizza lá, você dividiu ela em 4 partes, tá? Em 4 partes iguais. Então esse denominador seria 4. Tá? E aí, o numerador, a gente pode pensar nele como a quantidade dessas partes que nós vamos considerar ou que nós vamos usar, tá bom? Então, por exemplo, 3/4 da pizza, né? Pegando a pizza aqui como exemplo, se você dividiu ela em 4 partes, pegou 3, você tem 3/4 de pizza, tá bom? E aí, nós vamos usar as frações equivalentes que são muito importantes para a gente aqui. Então, a fração equivalente, ó, vamos trazer o exemplo de novo das pizzas, né? Vamos pegar 3 pizzas diferentes. E o que seria frações equivalentes? Seriam frações que representam a mesma quantidade, só que estão escritas de maneiras diferentes. Tem numeradores e denominadores diferentes, tá? Então, olha só esse exemplo. Você tem no primeiro caso, você cortou a pizza em 2 partes e considerou apenas uma. Tá? No segundo caso, você pegou a mesma pizza e já cortou ela em 4 pedaços iguais e pegou 2. Então, 2/4. E no terceiro caso, né, você tinha a mesma pizza, só que agora é dividida em 6 pedaços iguais e considerou 3. São 3/6. Repara que em todas elas, visualmente você já percebe de cara que você pegou metade da pizza. Tá? A quantidade representada nas 3 situações é a mesma, só que você escreveu frações diferentes. Então essas frações são chamadas de equivalentes. Embora escrita com numeradores e denominadores diferentes, elas representam a mesma quantidade. Tá? Então, se eu tenho uma fração equivalente, penso assim, se eu dobrar a quantidade de partes que eu vou dividir, basta eu dobrar também o numerador que eu continuo tendo uma fração equivalente. Então, se eu cortar a pizza no dobro de pedaços e pegar o dobro de pedaços também, eu vou ter comido o mesmo tanto. Tá? Então, eu consigo criar frações equivalentes multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. E você pode fazer isso com qualquer número. Eu posso fazer vezes 3 em cima, vezes 3 embaixo, eu crio uma nova fração, que também é equivalente, e posso fazer isso com qualquer número, desde que eu multiplique sempre o mesmo número, o denominador e o numerador, tá bom? E é multiplicação, isso não vale para soma, nem vale para subtração, tá? Então, você já deve estar pensando aí que vale também para divisão. E isso é verdade. Eu posso pegar, por exemplo, essa fração aqui e se eu quiser dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, eu também crio uma fração equivalente. Então, 240 480 avos, por exemplo, se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador por 10, eu vou criar a fração 24/48 avos, que continua sendo equivalente a 240 480 avos, tá? Então, se você faz pelo mesmo número em cima, pelo mesmo número embaixo, tanto a multiplicação quanto a divisão, você acaba gerando frações equivalentes. E agora a gente já pode falar das operações com frações, tá? Vamos começar falando de soma e subtração de fração. Vamos começar com o caso mais simples, que seria com o mesmo denominador, tá? Então, por exemplo, vamos pegar a fração 4/10 e vamos juntar com a fração 3/10. Então, pensa na situação aí, ó, você tem um chocolate, né, que vem repartido em 10 pedacinhos, e aí depois do almoço você come 4. Então, você comeu 4/10. E aí depois do jantar você vai e come 3 pedacinhos desse chocolate. Então, você comeu 3/10. Então, ao todo, você comeu 4/10 no almoço, 3/10 no jantar, você comeu um total de 7/10, tá? Repara que eu posso juntar, porque como são tudo décimos, todos esses pedacinhos têm o mesmo tamanho. Então eu posso falar que 4/10 mais 3/10 é um total de 7/10, tá? Além disso, podemos pensar também que se eu tenho 6/10, eu tenho 6 pedacinhos desse chocolate, e aí eu já comi 3 desses pedacinhos, então eu tenho 6/10 menos esses 3/10 que eu já comi, e vou ter um total de 3/10, tá? Então, tanto para soma quanto para subtração, quando tiver o mesmo denominador, é bem fácil de fazer. Então, na prática, você vai manter o denominador e vai somar ou subtrair os numeradores, tá? Então, por exemplo, 4/10 mais 3/10. Ó, são os mesmos denominadores ali, eu estou dividindo por 10 as duas frações. Então, o denominador vai ser 10, eu vou manter ele. Agora, eu vou somar, no caso, esses dois numeradores, 4 mais 3. 4 mais 3 é 7, então esse resultado vai ser 7/10.
Já no outro exemplo, 6 décimos menos 3 décimos, ó, o mesmo denominador 10, mantenho, e aí eu faço 6, que é o numerador, menos 3, que é o outro numerador, e aí a gente tem o resultado que seria 3 décimos. Agora, nem sempre a gente vai ter os mesmos denominadores aí, né? A gente pode querer somar e subtrair frações com denominadores diferentes. Então, vamos passar para esse caso. Quando a gente tiver denominadores diferentes, o que a gente faz? Bom, vamos ver um primeiro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um chocolate, a gente dividiu ele em 2 pedaços e pegou um, tá? Então, a metade do chocolate aí, meio. Tá? E a gente vai pegar um outro chocolate idêntico a esse, vai dividir ele em 5 partes e vai pegar 2. Então, 2/5. Se eu quiser juntar metade mais 2/5, quanto é que daria meio mais 2/5? E aí repara que não é tão fácil de fazer, não é tão trivial quanto o outro caso, porque lá você tinha os pedacinhos todos de mesmo tamanho, então você podia juntar eles, né? Aqui você não tem. Como é que você vai juntar um meio com 2/5, tá? O meio tem um tamanho, né? Porque ele foi dividido em 2 pedaços, o quinto foi dividido em 5, então eles vão ter tamanhos diferentes, não posso sair juntando, tá bom? Agora o que a gente pode fazer, que é bem simples, é o seguinte: esse primeiro chocolate foi dividido em 2 partes. O segundo chocolate foi dividido em 5 partes. Se eu pegar o primeiro agora e dividir também em 5 partes, ele já tinha sido dividido em 2 e agora eu divido ele em 5. Você vai perceber que ele está dividido em 10 pedacinhos. E aí eu tenho agora a fração 5 décimos para representar ele, que é equivalente a meio. Então 5 décimos e meio dá no mesmo, tá? Posso trocar uma pela outra porque não tem problema. Já no segundo chocolate, como a gente já tinha dividido em 5 pedaços, e o outro chocolate que eu quero juntar, né, a parte que eu quero juntar, foi dividido em 2, agora eu pego esse cara e divido em 2 também, tá? E aí você vai perceber que ele também vai ser um novo chocolate dividido em 10 pedaços, tá? E aí a gente vai ter agora 4 desses pedacinhos para considerar. Aí a gente tem a fração 4 décimos. Então somar meio mais 2/5 é o mesmo, dá no mesmo, é o mesmo resultado que somar 5 décimos mais 4 décimos. E a vantagem é que somar 5 décimos com 4 décimos são tudo décimos, né? São todos do mesmo tamanho. Esses eu posso juntar. Então 5 décimos mais 4 décimos, o resultado vai ser 9 décimos. Então fazendo dessa forma eu consegui driblar essa dificuldade aí, que era juntar coisas que não são do mesmo tamanho, né? Que não são do mesmo tipo. Então, na prática, quando a gente tiver denominadores diferentes, o que nós vamos fazer é transformar as frações, né, em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Porque aí a gente já sabe o que fazer. Tendo o mesmo denominador, a gente mantém ele e soma ou subtrai os numeradores. Então, nesse caso, meio mais 2/5, o que nós fizemos? Bom, primeiro, vamos pegar o meio, vamos olhar lá para outra fração. Qual que era a fração lá? A gente tinha o denominador 5. Então, a gente vai multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 5. E aí a gente cria a fração equivalente 5 décimos, tá? Agora, a outra fração 2/5, nós vamos olhar para o denominador da primeira, que é 2. Então, a gente vai multiplicar por 2 tanto em cima quanto embaixo e a gente passa a ter a fração equivalente 4 décimos, tá? E aí a gente vai usar, então, no lugar de meio, 5 décimos e no lugar de 2/5 a gente vai usar 4 décimos. E aí 5 décimos mais 4 décimos a gente já sabe, mantém o denominador e soma os numeradores, tá? Então, vai ficar 9 décimos, tá bom? E também tem um algoritmo rápido aí que você pode usar, que é um macetezinho, né, que você vai mais rapidinho, que é o seguinte: você pode multiplicar os denominadores, né? Então 2 vezes 5, 10, já tá bom, já tá pronto o denominador, tá? E aí o que você faz? Você pega agora e multiplica ele cruzado. Você vai pegar 1, multiplica 5, que dá 5, vai pegar o 2, que multiplica 2, que vai dar 4, e aí esses resultados você coloca lá no numerador somando, tá? Então 5 mais 4, nesse caso, vai dar os mesmos 9 décimos, tá? Então, se você quiser fazer dessa forma, né, ficar craque desse jeito também dá certo. Então, resumindo, você pode transformar em frações equivalentes de mesmo denominador ou você pode ir direto num algoritmo rápido, o que você achar mais conveniente, né? Treina e fica craque num deles, tá? E aí a gente tem alguns casos, por exemplo, quando a gente tiver denominadores diferentes, mas um denominador sendo múltiplo do outro. Exemplo, ó, 1/4 mais 3/8. Repara que o denominador 8, ele é o múltiplo do 4, ele é o dobro do 4. Então basta a gente vir aqui nesse 1/4 e fazer ele virar uma fração equivalente que tenha denominador 8 e não 4. Tá? Então aí é só dobrar, né? Nesse caso é multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai dar 2/8. Então eu troco 1/4 por 2/8, somo isso com 3/8, aí tudo oitavos, né? Posso somar 2 mais 3, 5/8 é a resposta. E se você quiser, você pode fazer pelo algoritmo rápido, não tem problema, vai dar a mesma coisa. Ó. 1/4 mais 3/8, nós multiplicamos aqui os denominadores, 4 vezes 8, já deu 32 o denominador, e aí faço o cruzado, 1 vezes 8, 8, 4 vezes 3, 12. Lá em cima, no numerador, eu somo 12 mais 8, e no denominador eu já sabia que era 32. Então eu fiquei com 20/32. Ah, mas deu diferente.
Não deu não, né? Na verdade, essa fração aqui, ela escreve de uma maneira diferente, mas o resultado é o mesmo, porque ela é uma fração equivalente aos 5/8 que a gente encontrou lá atrás. Então, basta eu dividir essa fração aqui agora por 4, tanto em cima quanto embaixo, né, no numerador e no denominador, e a gente vai chegar nos 5/8, que era a resposta que a gente estava esperando. Uma outra situação que a gente pode ter também é, a gente continua com denominadores diferentes, mas aí a gente sabe um múltiplo comum dos denominadores, né, que seja menor ali do que o produto. Então, lá no algoritmo rápido, você multiplica os denominadores, você chega que o novo denominador vai ser o produto entre eles. E às vezes isso fica grande demais. E aí depois a gente tem que fazer a simplificação, igual foi no exemplo anterior. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente souber um múltiplo comum dos denominadores que seja menor do que o produto entre eles, a gente já pode fazer isso para ganhar um tempinho, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 7 décimos menos 11/25. Então, se eu conheço um múltiplo comum de 10 e de 25 que seja menor do que 250, né, que é a multiplicação de 10 vezes 25, eu posso já fazer essa transformação em fração equivalente que seja melhor para mim. Então, por exemplo, 200 é um múltiplo comum deles, o 100 é um múltiplo comum deles, e no caso eu posso pegar o menor dos múltiplos comuns dentre eles, né, que é o MMC de 10 e de 25. Então, se eu fizer o MMC de 10 e 25, eu sei que dá 50. Então, agora eu vou tentar transformar 7 décimos numa fração que tenha denominador 50. Como o denominador de 7 décimos é 10, eu vou multiplicar isso aí por 5, tanto em cima quanto embaixo, e a gente chega na fração 35/50. Do outro lado, 11/25, como o denominador é 25, eu vou multiplicar por 2, né? Tanto em cima quanto embaixo, eu chego em 22/50. Então, essa conta se transformou em 35/50 menos 22/50. Como agora é tudo 50avos, mesmo denominador, é só a gente fazer a conta de subtração. 35 menos 22, isso aí vai dar 13/50. Tá? Então, tranquilo, dá para a gente fazer dessa forma sem problema. Agora, fazendo pelo algoritmo rápido, ó, você ia chegar no mesmo resultado. Então, você multiplica aqui os dois, né? 10 vezes 25 já vai dar 250, tá vendo? O denominador vai ficar grande. Aí, 7 vezes 25 dá 125, multipliquei cruzado. Agora, 10 vezes 11 dá 110. Então, agora lá no numerador, 175 menos 110, e o denominador 250. Repara aí, ó, eu vou ter que simplificar isso aí agora, ó. 175 menos 110 deu 65/250, tá? Ou seja, vou ter que simplificar essa fração porque ela não é irredutível. Então aqui eu posso dividir ela tanto em cima quanto embaixo por 5, e aí eu chego em 13/50, que era a resposta que eu já estava esperando, tá? Bom, com denominadores diferentes, então, se eu souber um múltiplo comum entre eles, eu posso fazer dessa forma que eu fiz agora. Conhecendo esse múltiplo, eu posso fazer o MMC e fazer essa conta e transformá-la em frações equivalentes de mesmo denominador. Por exemplo, aqui, ó, 2/3 mais 3 décimos menos 5/4 mais 8/15. Conhecendo o MMC entre 3, 10, 4 e 15, e vendo que é 60, eu posso transformar todas essas frações em frações equivalentes com o denominador igual a 60. Então vamos lá, 2/3, eu vou multiplicar por 20, tanto em cima quanto embaixo, porque 3 vezes 20 vai dar 60. Então essa fração equivalente vai ser 40/60. Tá? 3 décimos, eu já vou ver que é 10, né? Para virar 60, eu preciso multiplicar por 6. Então multiplico por 6 em cima e embaixo, o resultado fica 18/60. Agora, 5/4, eu vou ter que multiplicar por 15, porque 4 vezes 15 vai dar 60. Então 5 vezes 15, 75/60. Tá? E 8/15, eu vou ter que multiplicar por 4. 15 vezes 4, 60, né? Então multiplico por 4 também em cima e a gente fica com a fração 32/60. Então essa soma e subtração de frações aqui vai ser 40/60 mais 18/60 menos 75/60 mais 32/60. Então eu vou juntar tudo que está de azul aí, porque são as frações que eu estou somando, e eu vou deixar de vermelho a fração que eu estou subtraindo, né? 75 fica mais fácil. Então juntando as frações aí que eu estou somando, eu vou ter 90/60 menos 75/60. E aí é tudo 60avos, né? Então eu posso fazer a conta agora, 90 menos 75, a gente sabe que é 15/60. E aí você vê que não é uma fração irredutível, mas aí eu posso reduzir ela agora simplificando ela ali, tá? Vou lá e divido por 5 em cima e embaixo e acho uma fração irredutível aí, que seria a nossa resposta. Antes de passar para a fase final desse vídeo, eu gostaria de pedir para você não se esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós vamos passar agora para a parte mais tranquila, que é multiplicação de frações, tá? Para quem já somou e subtraiu fração, multiplicar é bem tranquilo. Basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, não tem erro, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui 2 vezes 1/5. O que seria isso? Bom, 2 vezes 1/5 seria somar duas parcelas iguais a 1/5. Então eu vou pegar 1/5, vou juntar com 1/5, e aí como eu tenho o mesmo denominador, né? 1/5 mais 1/5, 2/5, sem erro, tá? Agora pensa comigo, o que seria fazer 4/2 vezes 1/5?
Primeiro, repara que 4 sobre 2 é 4 dividido por 2 é a mesma coisa que 2. Então aqui nós temos frações equivalentes. 4 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. O resultado dessa conta que eu vou fazer agora é o mesmo do que eu já fiz, tá? Agora, o conceito é um pouquinho diferente, vai ajudar a gente a entender a lógica desse algoritmo aí da multiplicação de frações. Então vamos lá, vamos pensar assim. O que seria 4 vezes 1/5? Seria somar 4 parcelas iguais a 1/5. Tá bom? Mas aí quando eu faço 4 sobre 2 vezes 1/5, então eu estou pensando na metade das parcelas. Em vez de ter 4 parcelas, eu vou ter só 2. E aí então eu tenho 2 parcelas de 1/5, que é o que a gente já fez na parte de cima, né? Agora um outro jeito de fazer essa conta seria, se eu quiser fazer a metade das parcelas, beleza, já sei que dá certo. Agora eu poderia pegar a metade do valor de cada parcela e continuar com as 4 parcelas. Tá? Então, em vez de pegar a metade das parcelas, em vez de passar de 4 parcelas para 2, eu vou continuar com 4 parcelas, só que cada parcela agora vai ter a metade do valor. E aí, na prática, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou pegar 1/5, que seria a minha parcela, vou dividir ele na metade, e aí eu chego em 1/10, e aí eu pego 4 parcelas dessa. Então, com 4 parcelas de 1/10, eu teria exatamente 4/10, né? Repara que é idêntico, é fração equivalente a 2/5. É só simplificar em cima e embaixo por 2. Então, para a gente resumir isso aqui, para a gente fechar, vamos pegar um exemplo aqui, ó, 3 sobre 2 vezes 2/5, tá? Como é que a gente faz a multiplicação de frações? Ó, basta multiplicar o numerador com o numerador, denominador com o denominador, sem erro, tá? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, acabou o seu problema. Então, nesse caso, ficaria 3 vezes 2 em cima, 2 vezes 5 embaixo, e o resultado seria 6/10, que simplificando chegaria na fração irredutível 3/5. Tá? Então, olha a ideia, 3 sobre 2 vezes 2/5, tá? Então, se fosse 3 vezes 2/5, 3 parcelas iguais a 2/5, tá? Só que é 3 sobre 2 vezes 2/5. Então, eu não tenho 3 parcelas, eu tenho a metade das 3 parcelas. E aí, eu chegaria naquele conceito de ter uma parcela e meia. Vou pagar uma parcela, mas depois vou pagar uma parcela que não é uma parcela completa. Fica meio estranho a ideia, né? Então, eu posso pensar assim, eu continuo pagando 3 parcelas, só que em vez de pegar a metade da quantidade de parcelas, eu pego a metade do valor de cada parcela. Então, cada parcela seria 2/5, eu pego a metade desse valor, né? Pego metade de 2/5 e aí eu junto 3 parcelas dessa. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou chegar no mesmo resultado, 6/10, que é o que eu já tinha ali. Deixei para esse finalzinho uma dica bônus para você. Se o professor dizer que multiplicar frações é de boa, é fácil, e aí você vai fazer uma multiplicação dessas aqui, ó. Vamos fazer 44/48 vezes 36 77 vezes 14 nonos. Tá? Então, multiplicar frações de boa, multiplica os numeradores, depois multiplica os denominadores, sem segredo. E olha o tamanho aí da fração que a gente tem, né? Olha os números envolvidos como são grandes. Aí você procura nas alternativas, não acha essa resposta, porque são todas frações irredutíveis. Aí você começa o processo de simplificação, tá? Vou lá simplificar por 2, isso dá para fazer várias vezes. Depois eu vou por 3, também dá para fazer mais de uma vez. Aí eu vou por 7, vou por 11, e aí eu chego, então, na fração 2/3. Tá? Então, olha o sofrimento que foi para chegar nessa fração aí, 2/3 como resposta. Então, o que nós vamos fazer? Antes de sair multiplicando numerador e denominador, simplifica ao máximo que você puder as frações. Tá? Dividir antes de multiplicar vai fazer muita diferença para você, vai facilitar muito os seus cálculos. Então, nós vamos pegar essas multiplicação de fração aqui, nós vamos pegar essas frações e vamos simplificar o máximo que a gente puder. Sempre multiplicação de fração, você pode simplificar o número de cima com o número que está embaixo. Tá? Então, já começa olhando, tem um 44 lá em cima, tem um 77 aqui embaixo. Olha, 2 algarismos iguais, múltiplos de 11. Tá? Então, 44 e 77 eu posso dividir os dois por 11. Então, vai ficar 4 em cima, 7 embaixo, sem erro. Percebo também que embaixo eu tenho um 48 e em cima eu tenho um 36, tá? 36 é 3 vezes 12, 48 é 4 vezes 12. Os dois são múltiplos de 12. Ah, não percebi que eles são múltiplos de 12. Posso simplificar por 3, depois por 2? Pode, vai dar no mesmo, tá? Você vai alongar um pouquinho mais o processo, mas você também chega no mesmo resultado que eu, sem problema, tá? Agora, como eu percebi que os dois são múltiplos de 12, eu vou simplificar os dois por 12. Então, embaixo vai ficar 4, lá em cima vai ficar 3. E aí, repara, agora eu tenho um 4 em cima e um 4 embaixo. Opa, posso dividir por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 em cima, 1 embaixo, sem erro. E aí a gente tem agora um 7 embaixo, um 14 em cima. O 7 dá para dividir por 7, 14 também dá para dividir por 7. Eu divido os dois por 7, eu simplifico, fico com 1 embaixo, 2 em cima. A nossa vida está ficando muito mais tranquila, muito mais fácil de resolver. E por fim, eu tenho um 3 agora em cima, um 9 agora embaixo. Simplifico também por 3, né? 3 por 3 dá 1, 9 por 3 dá 3 e resolvi, simplifiquei ao máximo que eu pude aí, tá? Agora, olha só o que ficou para você fazer. 1 sobre 1 vezes 1 sobre 1 vezes 2/3.
E aí, muito tranquilo, fazer multiplicação dos numeradores, multiplicação dos denominadores. 1 vezes 1 vezes 2, que dá 2. 1 vezes 1 vezes 3, que dá 3. Resultado, chegamos em 2/3, que era a resposta que a gente estava procurando. Tá bom? Ó, mantenha-se firme aí nos seus estudos, mantenha a pegada, que a gente se vê logo mais no próximo vídeo. Até!